Esses animes são extremamente violentos, com cenas pesadas, sangrentas. Se você tá procurando esse tipo de coisa, este é o seu vídeo com dicas de animes pra você assistir e se chocar, mas que valem a pena no final também pela história, pra aqueles que têm estômago e coração forte. Então vem comigo se você tá preparado pra essa lista, que sai num dia, inclusive, desta vez, especial de Halloween, mas que vale pro ano todo. Não esquece de se inscrever nesse canal pra acompanhar mais dicas como essas, deixar o seu like pra ajudar nesse engajamento pro YouTube entender que você quer receber notificações, é claro, também depois de se inscrever. Eu já fiz várias listas nesse canal e indicações diversas, mas dessa vez eu quero pegar animes que realmente não apenas têm um lado obscuro, mas mostram o visual pesado, cenas drasticamente violentas, o chamado gore. Não tô aqui tratando necessariamente de animes que são pesados no lado psicológico, eu posso fazer uma lista só disso depois. E abrindo esta lista, por que não falar provavelmente do primeiro anime pesado, ou um dos primeiros animes pesados que eu vi dessa lista, que é lá de 2004, um anime que mostra uma menina de cabelos vermelhos, fofinha, ela parece ser bem delicada, e a gente começa a ver sua história dela criancinha, realmente uma menina boa, tranquila, que por acaso tem duas espécies de chifre aqui na cabeça, tem uns poderes telecinéticos como se fossem braços invisíveis, mas a verdade é que a coisa começa a ficar grotesca. Uma das cenas mais traumáticas pra mim desse anime no começo não é por causa dela, é por causa do que fazem com um cachorrinho. É sério, você precisa de estômago pra assistir isso. Depois, infelizmente, esta garota de uma raça, espécie, um tipo chamado diclônios, ela passa por uma série de experimentos num laboratório e tudo começa de verdade quando ela foge desse laboratório. E aí, gente, é sangue pra todo lado, é braço voando, a coisa começa a misturar um lado de fofice e de brutalidade extrema quando essa menina que já sofreu pra caramba, ela dissocia entre duas personalidades distintas. Lucy, agressiva, New, fofinha, carente, delicada, enquanto esta protagonista encontra um grupo de jovens com quem ela pode criar uma amizade, proteção, sobrevivência enquanto foge daqueles que tentam a capturar novamente. Uma história que foi finalizada, que tem um desfecho bem impactante, polêmico e talvez não tão bom para alguns. Uma jornada com bastante nudez, diga-se de passagem, essa lista como um todo eu só recomendo para maiores, mas um anime que é até hoje um clássico, uma das aberturas mais incríveis também das animações e que eu recomendo para qualquer um que tem, mais uma vez, preparação suficiente para assistir a bomba de sangue que vem aí. E se a gente fala de clássicos, dessa vez eu quero falar de um anime mais novo, de 2018, mas que adapta um clássico dos mangás que até hoje inspira várias dessas e outras histórias super pesadas, densas e narrativamente extremamente bem feitas. Pelo menos este é o caso de Devilman Crybaby, uma adaptação extremamente criativa com uma arte inovadora do estúdio Science Saru, que trouxe vida à história de Go Nagai, que fala de Akira Fudo, que acaba sendo um misto, fazendo uma simbiose inesperada com um demônio. E justo num momento em que demônios estão tentando dominar a Terra. Uma história que vai ficando cada vez mais densa e dessa vez também psicologicamente complicada, conforme a sociedade vai percebendo o ataque e uma histeria coletiva começa. Quem é o inimigo? O seu vizinho pode ser um demônio? As pessoas começam a se atacar e você não sabe mais quem merece morrer ou não. É realmente um banho de sangue, numa história que vai te tragando conforme a coisa vai ficando mais complicada. Violência não falta e o final dessa história é extremamente corajoso. Pra mim, vários animes hoje ainda poderiam se inspirar não só nessa coisa de Devilman, de personagem misturado com um monstro vilão e ele acaba sendo de certa maneira o herói, mas principalmente na coragem de finalizar, ainda que seja pesado, dramático, complicado e controverso, porque são finais assim que deixam uma marca pra sempre. Devilman Crybaby é uma visão diferenciada em arte de uma história que é clássica e que todo mundo deveria assistir, e se você quer algo de gore pesado, esse é o caminho perfeito. E por que não falarmos de um anime que quando estreou foi um sucesso estrondoso? Este é, por acaso, um anime que teve seu roteiro claramente inspirado desde o mangá em Devilman, um protagonista que também acaba tendo uma simbiose com o seu inimigo, ou inimigo da humanidade. Kaneki Ken, em determinado momento, acaba se tornando ele mesmo um meio ghoul, numa sociedade que tem dificuldades com a coexistência dos seres humanos e estes seres que parecem naturalmente apenas se alimentar
escapar deles e precisar acabar com seres humanos para sobreviver. Conforme o anime vai avançando, a gente vê não só a evolução do protagonista, mas a sua dificuldade em se encontrar na sociedade agora que ele não é nem humano apenas, nem também um ghoul. E como mesmo dentro da própria bolha dos ghouls, dessas criaturas carnívoras que em tese são apenas vilãs, existem aqueles que são de fato maldosos, sádicos, terríveis, até mesmo contra próprios ghouls, e também aqueles que querem apenas sobreviver. Uma discussão importante sobre quem são os heróis, os vilões, quem merece sobreviver nessa sociedade, que vai se estendendo até Tokyo Ghoul RE, e infelizmente o que eu posso dizer pra vocês é que este anime tem muita violência, cenas incríveis, é do estúdio Pierrot, mas que conseguiu trazer um trabalho de qualidade extremamente satisfatória, com momentos brilhantes na primeira temporada, e esta primeira temporada é sim uma joia de ouro, tanto é que fez um sucesso incrível. Mas a partir da segunda, muitos gostam, eu não curto tanto a finalização, você pode seguir até a segunda e parar por ali, ou se quiser, aos trancos e barrancos, finalizar essa história, você ainda tem Tokyo Ghoul RE, que teve comentários aqui no canal, inclusive destrinchando e explicando tudo o que ficou de fora. Então você consegue terminar essa maratona e assistir junto com os meus vídeos e ficar nada perdido, além de ter o nosso querido neste vídeo banho de sangue, violência e coisas terríveis e pesadas, com personagens que, na minha visão, neste universo, são muito bem construídos e têm uma evolução extremamente interessante. O tanto que eu já falei desse anime aqui em listas diferentes, e eu sempre dou um jeito de colocar de novo, também tem vídeo no canal separado, caso você queira saber dessa história que não é apenas cheia de sangue, mas também reúne elementos sobrenaturais. Aquela fantasia sombria que fala de vampiros, outro tipo diferente de ghouls, criaturas das trevas, lutas de poderes, religião, Hellsing Ultimate. São 10 OVAs que trazem a forma mais fiel da adaptação dessa história, que teve um anime anterior que segue por caminhos um pouquinho diferentes. Desta vez, este é um dos trabalhos brilhantes da época de ouro da Madhouse. O vampiro Alucard, que serve a família de Integra Hellsing, que luta, olha só, contra criaturas da noite. Então Alucard, nesse contexto aqui, apesar de ser extremamente assustador, ele é um mocinho. Só que não é visto dessa maneira por outras entidades, como por exemplo, a própria igreja. Então nesse mundo existem forças se combatendo, e muitas vezes forças que em tese querem apenas o bem, mas entidades diversas em todas elas que podem esconder pessoas corruptas, pessoas maldosas, pessoas que querem um poder acima de tudo. Um anime que inclusive faz alusão ao próprio poder e vontade de eugenia do governo da Alemanha da Segunda Guerra. Uma história que começa de uma fantasia pequenininha, batalha entre vampiros, alguns ghouls, transformação aqui e lá, e de repente vai escalonando para uma guerra gigantesca, com cenas de ação e animação e cenários brilhantes. A coisa vai ficando cada vez mais sombria, e um anime que já tinha sobretudo uma paleta com pretos e vermelhos vai dando lugar para explosões e sangue e muita morte. Esse é um dos meus favoritos da vida, que se você gosta dessa mistura de elementos, você precisa também assistir a esse aqui. E pra gente sair um pouquinho do reino da fantasia e voltar pro negócio das histórias inspiradas em Devilman, só nessa lista você vê como Devilman é um negócio imprescindível, né? Você tem que correr atrás se ainda não assistiu. Este anime aqui, mais uma vez, tem um protagonista que ele acaba sendo visitado por um bichinho que queria apenas dominar o seu corpo ali, um trabalho que era até meio que automático do ser, sabe? Só que ele vai pro lugar errado. Não consegue chegar no cérebro, ele para na mão direita, e assim a gente tem o começo do plot de Parasite. Esta falha da dominação de um acaba fazendo com que o protagonista seja, de novo, a simbiose de um ser humano com um parasita, que acaba tendo capacidades de ataque. Suas mãos viram armas, lâminas, e esses ataques para dominar seres humanos têm acontecido aos montes na sociedade. Então, ao longo do tempo, cada vez mais surge de novo a paranoia, a ideia de que outros seres humanos são, na verdade, parasitas, que estão com um plano macro de dominação da sociedade enquanto vão se camuflando no meio dos seres humanos. O protagonista, é claro, é um que tenta defender não apenas a si mesmo e aos seus, mas também a própria sociedade, enquanto ele mesmo começa a se questionar quem ele é. Ele é humano? Ele é um parasita? Uma história que tem uma
crescente narrativa muito bem feita. As coisas vão se amarrando e você consegue ver a evolução e progressão do protagonista de uma maneira brilhante. Você mesmo começa a se questionar quem deveria sobreviver nessa sociedade. Os seres humanos? Talvez não. Quem é o monstro nisso tudo? Quem realmente está ali para dominar, para proteger, para sobreviver? Uma história completa. Também, olha só, da época de ouro da Madhouse, e apesar de já fazer 10 anos, é de 2014, 2015, que Parasite foi lançado, é uma animação também extremamente surpreendente, e é difícil alguém não ter assistido isso. Eu achava isso até um tempo atrás. Depois eu comecei a ver que várias pessoas entraram nessa jornada de animes e pularam este aqui, que é, de novo, uma pérola. É um negócio que você precisa correr atrás. Então, para você que quer ter um momento de visceralidade, saiba que aqui também tem cabeças voando e muita morte que inclusive vai te machucar. Este é um anime que bebe bastante de Devilman e não tem medo de te surpreender e te decepcionar se for necessário para que a história cresça e cresça muito bem, como acontece aqui. Você achou que eu não ia colocar o meu mangá favorito nesta lista? Eu sei que os animes são polêmicos, mas recentemente inclusive fiz um vídeo falando como você tem opções para assistir este que é, para mim, o melhor universo que reúne fantasia, mundo sombrio, criaturas mágicas, também questões mais morais, religiosas e um protagonista extremamente sofredor, com sangue, brutalidade, dessa vez também bastante terror psicológico, numa das melhores histórias de todo o universo, Berserk. Berserk, que conta a história de Guts, que literalmente já nasce todo podre, já nasce na tristeza, e ele acaba sendo adotado por um grupo de mercenários, tem uma infância com um trauma gigantesco. A partir disso, ele se torna um lobo solitário até que se junta a um grupo de jovens mercenários de novo e começa a reconstruir ou tentar reconstruir um pouquinho de quem ele é, da confiança, de um senso de amizade, proteção e comunidade que ele nunca teve antes, até o seu sonho desmoronar. Ou melhor, o sonho de outra pessoa desmoronar e ele e todos ao seu redor desmoronarem juntos. Com a reviravolta, ou uma das reviravoltas mais caótica e traumática de toda a história dos animes, Berserk não tem medo de te surpreender. O protagonista, um sobrevivente, acaba sendo aquele que luta contra monstros, contra uma própria entidade divina, e se torna ele mesmo cada vez mais assustador, extremamente forte, vingativo e violento. Berserk é uma das histórias que eu mais ouvi dizer que as pessoas desistiram, tanto mangá quanto anime, porque realmente tinha cenas extremamente brutais, grotescas, um gore e também cenas de nudez e de violência física que fazia as pessoas se afastarem, e de fato é uma história que tem tudo isso. Só que não acredito que nada aqui seja gratuito. Então, cada um desses elementos constrói muito bem e soma a história para fazer a narrativa andar, para narrativamente fazer o roteiro caminhar. Tem que ter estômago. Tem que ter coração, precisa estar preparado para viver isso aqui. Mas todos os personagens, passageiros ou não, eles são extremamente interessantes, bem construídos, e o protagonista, sem dúvidas, é um dos melhores em todos os sentidos da ficção como um todo, não apenas de mangá, não apenas de animações, de toda a história da ficção que eu já pude ver, assistir, ler até hoje. Berserk é imprescindível se você quer uma excelente história e algo também muito pesado, porque se você tá aqui nessa lista, provavelmente você gosta de sofrer, então esta é a dica de ouro. Fugiu até hoje? Vai assistir meu vídeo que saiu recentemente de guia essencial de como, por onde começar, qual anime ignorar, tudo sobre assistir Berserk, um guia atualizado e completíssimo pra você. Esse aqui é um tem que assistir. Assista! De 2012, esse anime aqui é pela primeira vez nessa lista uma pegada mais escolar. Não por isso está isento de mortes e violência, porque afinal de contas é uma turma que aparentemente está amaldiçoada e cada vez vai morrendo um, vai morrendo outro, até que chega um estudante novo nesta bolha e tenta impedir essa maldição, ou seja lá o que está acontecendo. Mas isso não muda o fato de que essa seja uma história recheada de traumas, mortes, problemas, enquanto o mistério do porquê está acontecendo, o que está acontecendo e como isso pode ou não ser impedido vai sendo revelado aos poucos. Another, de 2012, é um anime curto, rápido,
com algumas diferenças em relação ao próprio mangá dessa história, mas que é recheado de suspense. Pra você que não apenas quer assistir algo mais cheio de cenas de gore e visceralidade, mas também no mundo mais real, afinal de contas é numa escola, é numa realidade mais próxima à nossa, com personagens mais jovens e com algo que vai crescendo em relação a segredos, mistérios e um sobrenatural que é um pouquinho mais palpável do que vários outros exemplos que eu dei até aqui. Um gênero um pouco diferente e ainda assim uma história muito pesada visualmente. Apesar de qualquer opinião controversa, ainda vale muito a pena também você parar um tempinho e ir assistir. E é rápido. A Another são 12 episódiozinhos, mais um OVA se você quiser. E é um grande clássico dentro desse quesito de histórias visualmente pesadas, então vale a pena anotar e assistir ou reassistir, quem sabe, também. Esse anime aqui, infelizmente, não tem final. E mesmo assim, eu acho que a jornada compensa e quem sabe não te leve pro mangá, porque também é uma das histórias não sempre lembradas, mas que eu acho que nesse quesito deste vídeo que estou fazendo, tinha que estar aqui. De 2004, aparentemente algumas pessoas que morrem, como por exemplo caindo num trilho de um trem, acabam sendo levadas e quem sabe revividas através de uma grande esfera preta e renascendo nesse novo ambiente, elas são colocadas obrigatoriamente num esquema de jogos, em que eles precisam sobreviver lutando contra criaturas monstruosas gigantescas e somando pontos para tentar, quem sabe, saírem vencedores desses jogos. Algo que hoje a gente pode lembrar, inclusive, muito de séries mais recentes que fizeram bastante sucesso, e aqui Gantz já tinha começado com esse estilo de história mais Battle Royale, misturando toda essa crueldade e violência do universo, mas também com discussões sobre até mesmo existencialismo. São apenas 26 episódios divididos em duas partes. Tem um filme que saiu em 3D, mas eu acho que é uma computação gráfica muito eficiente. Se passa em Osaka, então é outro grupo que você estava acompanhando no anime desses 26 episódios. E eu acho que ambos lançamentos valem a pena de ser assistidos. Mas para você entender o que é esse universo, para onde eles vão, como fazer, o que resolver, tudo isso precisa ser explicado melhor na continuidade dessa história que infelizmente não tem em anime. Inclusive Gantz é um mangá que tá em algum lugar aqui atrás do meu cenário e se vocês quiserem, eu tô devendo há anos, literalmente há muitos anos aqui no canal, um vídeo só sobre isso. Se vocês engajarem nesse vídeo e tiverem interesse num vídeo específico sobre Gantz, porque de vários dessa lista já tem vídeo separado, eu faço um e trago pra vocês em breve, mas por favor deixem nos comentários pedidos, senão eu acho que ninguém quer assistir. Mas Gantz, o que tem anime, você vá e assista, porque vale a pena. A gente já falou de temas vampirescos e eu queria terminar essa lista com um anime que também é de vampiros. Numa pequena vila, numa cidadezinha, de repente vem uma família de riquinhos, sabe? Aristocratas, uma família bonita, pomposa, né? Tranquila. E de repente mortes começam a acontecer. Mortes e criaturas estranhas começam a surgir. Criaturas da noite. Uma história que é repleta de Vampiros, um anime de 2010 que se dá o direito aqui de não apenas mostrar cenas rápidas, de violência, de muito choque visual instantâneo na tela, mas tem uma narrativa mais lenta. Progressivamente, a gente vai junto dos personagens dessa história descobrindo o que está acontecendo, quem são os vilões, se há alguma forma de fugir disso, e o elemento sobrenatural vai crescendo no anime aos poucos. Este anime é chique, eu gosto muito do design dele, também tem um vídeo aqui no canal separado explicando, destrinchando mais sobre essa história, recomendando pra vocês. E vampiro, apesar de ser um tema muito comum, não é algo que tem feito tanto sucesso em animes mais recentes. E desses clássicos, dois dos nomes que eu trouxe aqui, eu acho que são também fundamentais caso você goste desse subgênero. Se não, apesar de tudo, ainda assim é uma excelente pedida nesse contexto de gore, violência, fantasia, uma construção mais gótica e um roteiro que vai sendo sufocante enquanto você também se vê preso nisso tudo sem saber como você e os personagens podem escapar de todas as tragédias que vão acontecendo cada vez mais. Poderiam ter vários outros nomes aqui, mas para o vídeo não ficar tão extenso eu vou citar brevemente apenas mais dois que inicialmente estariam por aqui. O
tão polêmico, Mirai Nikki, que muitas pessoas amam, outros acham horrível, mas que é um anime de jovens que recebem diários, anotações que falam sobre o futuro e que de repente eles descobrem que eles precisam agora disputar entre si para saber quem será o deus do tempo dali pra frente. Então são de novo jogos articulados para que jovens se acabem um com o outro, e é um anime que naturalmente reúne muita violência e durante muito tempo foi um clássico bem aclamado, alguns diriam que superestimado, mas nesse quesito de visceralidade visual ainda é uma das melhores pedidas e poderia estar facilmente nessa lista também. Outro anime que eu já recomendei várias outras vezes e que eu também pensei em colocar nessa lista foi Higurashi, que é um anime de criancinhas fofinhas numa vila inspirada num lugar real no Japão e que de repente se veem de novo envolvidos em tragédias, em mortes e num loop temporal desesperador, enquanto você também é sugado para uma das histórias mais de verdade sufocantes e terríveis, de terror mesmo, daquelas que você não sabe se para de assistir ou continua, porque também é muito envolvente e certamente para quem gosta desse tipo de história vai ter que sofrer com muito sangue e muita coisa terrível e chocante na tela. Outros nomes que eu poderia colocar aqui são mais na pegada de terror psicológico, então vou deixá-los para uma lista separada. Alguns outros não têm histórias tão boas assim, apesar do choque visual, ou são mais conhecidos pelo mangá, então vou deixar todas essas outras coisas e dicas para você colocar aqui embaixo o que faltou nessa lista de animes assustadoramente violentos aqui no canal, mais um especial deste ano, e deixem também recomendações para próximos vídeos, em Halloween ou não, gente. Se quiserem outras listas e recomendações ou vídeos separados de algum desses animes que ainda não falei separadamente no canal, a maioria deles já tem vídeo separado, deixem aqui embaixo, não esqueçam de se inscrever aqui e também deixar um comentário para engajar nesse vídeo. Muito obrigada a você que está aqui até agora e se inscreva para acompanhar mais vídeos como esse. Até a próxima. Tchau, tchau!